Bem, hoje nós vamos estudar o capítulo 11 de Jeremias até o versículo 17. O nosso texto ele se encontra lá em Jeremias 11, do 1 até o 17. E o título nosso é a parte B: Judá rompe a aliança com Deus. O fato. Então, essa é a lição de número 13, Jeremias capítulo 11, do 1 até o 17. Eu vou ler o primeiro versículo. A palavra de Deus diz assim: Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo... Esqueci, cara. Eu preciso deixar ele falar. Bom, aqui nós vemos Deus chamando a atenção do povo para a quebra do concerto da aliança feita com o povo de Israel lá no Egito, lá em Moisés. Então, ele está falando dessa quebra da aliança, né? Dessa aliança em específico. Dessa aliança. O pacto histórico entre Deus e Israel feito no Monte Sinai. Então, aqui no versículo 2 ele fala: ouve as palavras desta aliança. No versículo 3 ele também diz, né? Maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança. No versículo 6 ele também novamente fala, né? Ele fala assim, no finalzinho: ouvi as palavras dessa aliança e cumpri-as. E no versículo 8: mas não deram ouvidos, nem atentaram, mas não atenderam, nem inclinaram os ouvidos, antes andaram segundo a dureza do coração, pelo que fez cair sobre eles todas as ameaças dessa aliança. Então, essa aliança é a aliança feita com Moisés lá no Monte Sinai. A advertência de Jeremias para que o povo fosse fiel à aliança foi feita durante o período da reforma religiosa de Josias. Então, quando o rei Josias assumiu o trono, ele derrubou, né, os altares e os postes ídolos. Ele acabou com a parte da idolatria em Israel, né? No entanto, apesar do rei ter feito isso, né, parece que não surgiu tanto efeito assim para o povo. O povo ainda continuava com as idolatrias, ainda mesmo ele tendo derrubado os postes ídolos e os cultos a Baal, os altares. Pode passar? Do versículo 3 até o versículo 5, Deus faz o anúncio para que Jeremias fale ao povo, né? Ele fala: assim diz o Senhor, Deus de Israel, maldito o homem que não atentar para as palavras dessa aliança, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito. Então, quando Deus tirou o povo da terra do Egito, Moisés sobe ao Monte Sinai, ele passa lá durante 40 dias, né? E lá ele recebe de Deus as tábuas da lei. No entanto, não foram somente as tábuas da lei, né? Quando ele vai explicar ao povo tudo aquilo que Deus tem a falar, esses mandamentos são conhecidos como os 10 mandamentos, mas são os principais. No entanto, tem mais de 600 mandamentos do Antigo Testamento, né? Então, se você pegar lá em Levíticos, você vai ver, né, quão detalhado é a questão da vida que o povo tinha que levar diante de Deus, né? Então, eram muitos mandamentos. Até os animais certos para comer, o tipo do animal, tudo, tem tudo detalhadinho. E ele fala para o povo, se o povo não atentasse, não cumprisse a parte do pacto deles, eles sofreriam as consequências, né, do descumprimento do pacto, da aliança. Quando vos tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz e fazeis tudo segundo o que vos mando. Assim vós sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós outros por Deus, para que confirme o juramento que fiz aos vossos pais, de dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê nesse dia. Então eu respondi e disse: amém, ó Senhor. Então ele falou a Jeremias, e Jeremias concordou, né, com as palavras de Deus, diz amém ao Senhor. Porque Deus faz uma promessa para o povo sair do Egito para uma terra boa, desde que eles também obedecessem a Deus e servissem somente a Deus, né? E se não fizessem assim dessa forma, né, como ele já estava avisando, viriam as consequências do castigo. Ontem, Pode passar? ontem meu avô estava assistindo o jornal, à noite aí estava mostrando, né, lá em Israel, os cisjordanianos lá, né, os da Jordânia,
Eles ensinam as crianças deles na escola a odiar Israel, a tacar pedra no soldado e no muro de Jerusalém. Eles ensinam eles na escola que eles têm que aprender isso, que Israel é inimigo deles, desde criança. E aqueles que quiserem, e eles ensinam para todos, que eles devem ser homem-bomba no futuro. E tem criança de 12 anos que já está com bomba no corpo para destruir o povo de Israel. 12 anos. Aí o judeu, né, falou assim, ó, nós aprendemos de Deus que nós devemos amar até esses nossos inimigos, só que quando eles passam da conta, aí nós temos que revidar. Né? Ele falou assim, nós ensinamos, ele falou, tinha uma escola lá, ele está mostrando, tem até uma professora brasileira que mora lá, ela dá aula nessa escola, ela fala português e fala aramaico, o hebraico lá, aí ela pegou e falou assim, nós ensinamos, e nessa escola tem 50% de árabe e 50% de israelitas. Nós dividimos a metade de cada um para nós ensinar para eles como que é o amor de Deus. E falou que tem a maior parte deles aceita de boa e cresce e torna até cidadão israelense depois, por causa do ensino que recebe. E os outros recebem o ensino de matar e odiar. Ele falou assim, aí eu falei para nós assim, mas isso aí é porque eles nunca obedeceram a Deus. Exatamente. A Bíblia fala assim, se vocês me obedecer e cumprir os meus mandamentos, vocês serão por cabeça, nunca por cauda. Nunca. Então isso aí é o descendente de Ismael, que até hoje, né, não recorda. Até hoje os israelitas sofrem as consequências de Ismael e Isaac. Até hoje. E vai ser o resto da vida. Eu falei para você, não vai acabar não, você vai ficar até a volta de Cristo. A desobediência gera sempre consequência grave, né? Mas o que a pessoa acha que vai... Não, e o pior é que a mulher árabe ainda fala assim, nossos filhos explodiram lá como homem-bomba, mas na hora eles estão nos braços do Senhor. Né? Tá certo. Bom, então, Jeremias, tornou-me o Senhor a apregoar todas essas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo, ouvi as palavras desta aliança e cumpri-as, porque deveras adverti vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito até o dia de hoje, testemunhando desde cedo, cada dia, dizendo, dai ouvidos à minha voz. Então, desde manhã, era ensinado para o povo, cedo, que eles tinham que ouvir a voz de Deus, que eles tinham que cumprir a aliança de Deus, não quebrar o pacto, né? Desde que eles saíram da terra do Egito até o dia de hoje, Deus vem ensinando. Mas olha para você ver, quando entra, né, como se diz, entra para um ouvido e sai para o outro, a pessoa não toma para si a importância da palavra de Deus, não adianta. Você pode falar o dia inteiro, a pessoa nunca vai ouvir, nunca vai cumprir, porque simplesmente escuta por obrigação e pronto, né? Então, novamente, Jeremias é comissionado a falar essa mesma coisa que ele está falando desde a era do Egito. Mas não atenderam, nem inclinaram o seu ouvido, antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno, pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. Então, Jeremias é comissionado a pregar essas palavras que Deus, desde a saída do povo da terra do Egito, vem avisando, mas não atentaram e nem deram ouvidos, mesmo sendo avisados das graves consequências. Então, mesmo falando todo dia, o povo não obedece, o povo não cumpre, né, a palavra de Deus. Então é onde que Deus fala, o único jeito de chamar a atenção desse povo é se doer, de fato, né? Porque a palavra, quando não surte efeito, vem a consequência física, né? É a mesma coisa que eles falam, né? A pessoa só sente quando dói no bolso, né? Não é assim que funciona? Ou a pessoa dirige embriagado, sem cinto de segurança, descumpre as regras de trânsito, né? Anda, tudo é totalmente errado, não precisa nem falar, porque tem um monte de infração, né? E ela só vai sentir na hora que vier uma multa, vier ponto na carteira, que o guarda vier e dar um chacoalhão na pessoa e multar, aí ela vai sentir, porque só falar
muitas vezes a pessoa não, né, não resolve. Então o povo era da mesma forma. Deus está falando. Olha, quanto tempo, desde de Moisés até aqui, né? Você pensar quanto tempo que se passou, e você vê que não surtiu efeito. Então eles iam para o cativeiro, né? É onde que eles aprendiam. Pode passar? Do 9 até o 10. Disse-me ainda o Senhor: uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades dos seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. Andaram eles após os seus deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá violaram a minha aliança que eu fizera com seus pais. Então, lá no comecinho, quando Moisés acabou de descer do Monte Sinai, ele já se depara com o bezerro de ouro, que é a idolatria, né? E agora nessa época aqui, né, eles estavam adorando também o bezerro de ouro, né, por causa do rei Jeroboão. Eles estavam também adorando a deuses cananeus, que era Baal, né? E acredito eu que tinha muitos outros deuses de outras terras que não é nem mencionado aqui. Porque se você ver lá no versículo 13, ele fala que segundo o número da cidade de Jerusalém era o número dos deuses. Então praticamente um deus para cada cidade, né? E do jeito que ele fala aqui, não é que tinha um em cada cidade, mas um de cada tipo, né? Cada rua? Não, é um de cada tipo, entende? Assim, um deus Baal, um deus do bezerro de ouro, um deus não sei o que, entendeu? Cada cidade é como se fosse o número dos deuses. Então, era muita idolatria. E pelo que a gente vê na Bíblia, o que mais incomoda a Deus é a idolatria, né? Sempre, porque a idolatria é uma afronta direta a Deus, né? Ele, onipotente, sabedor de que só Ele é Deus, vê uma pessoa adorando um objeto inanimado, ainda mais sendo do seu povo, né? Está prestando culto a um objeto que a pessoa própria fez, né? Como isso que incomoda a Deus? Porque é enganação, é bobeira, é uma perda de tempo, é uma coisa que o ser humano faz acreditando em algo que não existe, né? Isso incomoda muito a Deus. Então a idolatria é o pecado que nos parece o maior incômodo a Deus. E ele define o povo, né, como uma conspiração, e vê o seu povo se assemelhando à ignorância dos seus antepassados. E eu acho que eu pulei ali, agora não vou lembrar o que eu escrevi. Então a gente pode perceber, né, que o povo, quando saiu lá no comecinho, estava caindo em idolatria. Durante o período também foi tendo os mesmos problemas sociais diante de Deus, os mesmos problemas de idolatria durante os períodos, né? E Deus tinha que levantar alguém para derrubar isso, para poder, né, na época dos juízes principalmente. Mas na época dos reis, não era como na época dos juízes. Os reis muitas vezes não ouviam a voz de Deus, e eles eram muitas vezes os principais culpados de fazer o povo cair em idolatria, né? Eram os reis, porque ele que impunha para o povo, né, adorar. E aí é onde que, em vez de adorar a Deus, adorava qualquer outra coisa. Pode passar. Uma das piores consequências que sofriam era clamar a Deus e ele não os ouvir para livrar. E depois, logicamente, iriam aos deuses pagãos e mortos, e com certeza eles não viriam nada. Então, no versículo 10, ele fala, no versículo 11 e 12, ele fala assim: portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, falando do cativeiro, de que não poderão escapar. Clamarão a mim, porém eu não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão aos deuses a quem eles queimaram incenso, e a eles clamarão, porém estes de nenhuma sorte os livrarão do tempo do seu mal. Então ele fala: eu não vou livrar esse povo, eu vou trazer o cativeiro sobre eles. O que acontece? Eles foram buscar refúgio em Deus quando diante da invasão, clamaram a Deus, Deus não os ouviu. Aí eles foram buscar quem? Buscar a idolatria, né? Foram clamar aos deuses pagãos. Só que aí chega diante de um Deus que não pode fazer nada. O que ele vai receber de resposta de um Deus desse? O que ele vai receber de livramento? Então Deus fala: eles vão buscar a mim, eu não vou ouvir. Eles vão buscar os outros, não vai acontecer nada também. Então eles vão sofrer simplesmente as consequências. O que Saul fez? Buscou a Deus, não ouviu. Buscou Samuel, também não ouviu. Aí ele foi buscar Nicolau. Depois Samuel já tinha morrido, né? Então, mas buscou Samuel antes. Samuel em vida. Não deu atenção para ele, porque
Samuel falou para ele assim, Deus te rejeitou, para que você não seja mais rei sobre Israel. Samuel gostava. Aí ele pegou e foi buscar, aí Samuel morreu. Aí ele perseguindo Davi, né? Sem parar. Perseguindo naquela depressão, aquela cova lá que ele tava. Aí ele foi buscar necromante para falar com Samuel. O espírito de Samuel para falar com ele. E ainda o espírito ainda dá uma dura nele ainda, que nem sei que demônio é que foi que falou com ele. Mas além de ser um pecado grave, né? Dele fazer necromancia. Deus permitiu que aquele espírito falasse com ele lá, né? Porque lá não é Samuel, né? Não é. Eu não consigo acreditar nisso de jeito nenhum. Samuel não ia subir da terra, Samuel se viesse ele de cima, né? Deus mandaria um anjo então para falar com ele, mas foi falar com os mortos, né? Ainda foi buscar ainda uma religião pagã, maldita do diabo, e querer falar com o espírito que vem da parte de Deus. É difícil, né? Então, isso é uma das consequências maiores que o ser humano pode sofrer, que é buscar a Deus e Deus não dá resposta, né? Porque Deus é o único que tem poder para te livrar do mal. E no caso, o mal vinha de Deus, que é Deus que mandou o cativeiro. Permitiu, né? Então, o único que poderia livrar eles do mal era o próprio Deus. E ele não ia ouvir, então eles iam passar pelo cativeiro. Pode passar? Porque, ó Judá, segundo o número das tuas cidades são os teus deuses, segundo o número das tuas ruas de Jerusalém. Levantaste altares para vergonhosa coisa, isto é, para queimares incenso a Baal. Então, eram tantos deuses que se comparavam em quantidade com suas cidades. E sem dúvida Jeremias considerou esse reavivamento, né, que eu estava falando da época de rei Josias, como um fenômeno superficial e inadequado, porque eles continuavam na adoração a Baal. Então você vê que ele fala aqui no finalzinho do versículo isso, né? Levantaste altares para vergonhosa coisa, isto é, para queimares incenso a Baal. Então os altares não eram para Deus, né? E ademais de tudo, Deus também, não é que ele proibia levantar altares para queimar incenso para ele, ou para fazer sacrifício. Não é que ele proibisse para ele, mas é que eles tinham um lugar certo para ele já. Eles adoravam a Deus no tabernáculo, lá no templo já, né? Que já tinha o templo, né? Mas, né, fazer o quê? Eles estavam queimando incenso e ainda não era nem para Deus, era para Baal. Pode passar? Travou? Deu erro? Aperta o S para sair. Foi? Então, olha só como é que Deus agora fala com o profeta. Quando eu li essa passagem aqui, esse versículo, eu lembrei de Moisés, lá no Egito, né? Quando saiu do Egito, quando o povo começa a reclamar muito para Moisés que eles estavam enfastiados de maná, né? Que eles não aguentavam mais comer maná, eles queriam comer carne, e aí Moisés chega diante de Deus e vai pedir. E Moisés, com certeza, com muita raiva daquele povo também, vai clamar a Deus. Que tá com raiva? Moisés não aguentava. Fala que Moisés irava, né? Fala que Moisés era o homem mais paciencioso da terra, mas ele ficou irado, irritado contra o povo. Quem podia suportar uma coisa dessa? É 2 milhões, é muita gente. É que a gente fala assim, nossa, saiu 600 mil da terra do Egito. É 600 mil homens. Eles arrumavam um deles lá, que era o mais exaltado, e mandavam ir falar com Moisés. Era o cabeça de cada tribo, né? Porque Moisés não falava com o povo. Não dá, né? É muita gente. É muita gente. Então eles... E aí o povo, enchendo as paciências de Moisés por causa de carne, ele vai clamar a Deus. E ele pede que Deus manda a carne. E ele vem com codornizes do céu, começa a descer sobre a terra, eles vão lá, apanham. A palavra de Deus fala que enquanto estava com a comida entre os dentes ainda, Deus esperou eles pegar, matar, limpar, assar e na hora de comer. Na hora que eles estavam comendo, aí se acendeu a ira de Deus. Fala a palavra de Deus, né? Ele ficou esperando. Aí se acendeu a ira de Deus e começou a morrer gente. Começou a morrer gente, e Deus vai lá clamar. E Moisés vai lá clamar a Deus. Nesse periodinho aí morreu, se não me engano, foi 70 mil pessoas, né? Tem que ver lá certinho, mas não lembro. Muita gente. E também, né, as cobras, né? A gente lembra também as cobras do povo desobedecendo a Deus, murmurando no deserto. As cobras foram lá e mataram grande parte do povo também. E Moisés novamente clama a Deus. Aí
Sabedor. Fala que se Moisés não clamasse, Deus continuava matando. E sabedor disso, e Deus sabendo que o profeta que tinha muita intimidade com Deus ouvia e dava ouvido ao profeta, dava ouvido ao seu... Por misericórdia ao clamor da pessoa, Deus livrava o povo, né? Como no caso está falando de Moisés. Ele fala para Jeremias desta forma aqui, ó. Tu, pois, Deus falando para Jeremias, tu, pois, não ores por este povo, nem me venha levantar clamor, nem levante, agora me perdi, nem levantes por ele clamor nem oração. Não ore, não levante clamor, não levante oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim por causa do seu mal. Então nem me venha pedir, eu não vou nem te ouvir, né? Ele podia ouvir até Jeremias, mas não ia ouvir o clamor do povo. Jeremias falava sempre para o povo e o povo não entendia. Não aceitava, né? Porque tudo isso aí que ele fala aqui na Bíblia, ele passava para o povo. Isso aqui nós estamos lendo o que ele escreveu, o que ele pregou para o povo. Ele passou para o povo. Então, não levante clamor, porque eu não vou ouvir esse povo para livrar eles. Olha só, né? E ele fala: que direito tem na minha casa a minha amada, ela que cometeu vilezas? Acaso, ó amada, votos e carnes sacrificadas poderão afastar de ti o mal? Então saltarias de prazer. Então ele fala para o povo assim, né? A amada, né? Falando do concerto, falando da aliança do povo amado de Deus, como se fosse uma noiva, como se fosse uma esposa, né? Ele fala: que direito tem ela de cometer esses crimes contra mim e achar que votos, né? Falar a Deus que vai servir a Deus e tudo mais, e carnes sacrificadas ou sacrifícios por perdão vai resolver e vai afastar o mal deles. O sacrifício com hipocrisia, já Deus não é nada, né? Não adianta. Os rituais do sistema sacrificial cumpridos com hipocrisia não poderiam impedir o desastre iminente. Servir a Deus com hipocrisia é a mesma coisa que não servir, ou até pior, né? Porque aí você mostra a hipocrisia no seu coração e dessa forma Deus se ira contra ti. E ele fala: não adianta depois vocês virem sacrificando aí, clamando a mim, que eu não vou ouvir, porque vocês agem com hipocrisia o tempo todo. Aí na hora que precisam, vem clamar a mim. Então, né, você vê que eles de fato, eles buscavam a Deus, sacrificavam, cumpriam os ritos enquanto eles estavam lá, mas continuavam na idolatria, continuavam nos mesmos crimes e pecados contra Deus. Então vivia essa vida dupla aí que não resolvia nada, né, diante de Deus. Aí o versículo 16 e 17, para a gente encerrar, Deus diz assim: o Senhor te chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de grande tumulto acendeu o fogo ao redor dela e consumiu os seus ramos. Porque o Senhor dos exércitos te plantou, pronunciou contra ti mal, pela maldade que a casa de Israel e a casa de Judá para si mesmos fizeram, pois me provocaram a ira queimando incenso a Baal. Então, né, você vê o quê? Que um pecado fez com que o povo que era diante de Deus como uma oliveira verde, formosa, frutífera, né, virasse como um montão de cinzas, né, como uma árvore queimada pelo fogo. Por quê? Porque o próprio pecado deles, a própria maldade deles, fez para eles essa transformação para a sua perdição, provocando a ira, queimando incenso a Baal. Então, acenderam a ira de Deus com sua idolatria, que passaram de oliveiras formosas para uma planta queimada. Então, o povo fazia idolatria naquela época e não ouvia Deus. E o povo hoje, além de literalmente também ter aumentado esse número de deuses pagãos, de pessoas que servem a deuses pagãos e tudo quanto é tipo de porcaria que a gente tem visto por aí, né? Além disso, o próprio povo de Deus também faz igual o povo fazia no passado. Pode ser que não adore a Baal, né? Não adore a um Deus assim dessa forma, a igreja hoje, né? Diferente do povo judeu que ele fez naquela época, que era literalmente. Mas pode ser que Deus fique de lado na vida da pessoa, que ela dê mais valor ao trabalho, ao dinheiro, né? Há tantas outras coisas na vida dela,
fazendo dessa forma um altar para si, uma idolatria, e não buscando a Deus e agindo também com hipocrisia. Então não adianta sacrificar se você não vai obedecer, né? Amém, irmãos? Então na próxima aula é o versículo 18 em diante até o capítulo 12, versículo 17. Se der, a gente faz ele todo assim, tá bom? Amém.